Para a eleição de candidatos a diretor do Campus Erechim, do FFS Campus Erechim. Estamos presentes com 3 candidatos aqui hoje, mais os membros da comunidade universitária e da comunidade regional. Só uns recados antes de começar. Vai haver um bloco para perguntas dos 4 segmentos que constituem a comunidade, o colégio eleitoral, a comunidade universitária, né? Estudantes, professores, servidores e comunidade externa. Tem as urninhas ali no fundo, onde o pessoal pode depositar suas perguntas por escrito. O prazo para fazer as perguntas por segmento é durante o primeiro bloco, o bloco da apresentação. Portanto, é um prazo, depois de começar, de 15 minutos. Então, peço que o pessoal não deixe para a última hora. O nosso debate está sendo transmitido, né? A gente está transmitindo, portanto eu peço, inclusive, qualquer pessoa que tiver criança presente e não quiser expor a criança à transmissão, por favor, fique atrás da câmera que está bem no meio do auditório. Assim a gente pode garantir a reprodução do debate posteriormente também, né? Que é uma questão de garantir o acesso a todos e todas. Por fim, quero lembrar que a nossa votação, tanto para a direção de campus quanto para reitor da UFFS, vai ser na segunda-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. Então, eu peço que todo mundo que puder faça o esforço de comparecer munido de documento de identidade com foto. É importante lembrar, porque na hora da eleição os mesários vão estar cobrando com a lista o documento de identificação com foto. De resto, só para explicar a dinâmica, o nosso debate vai composto por um primeiro bloco de apresentação dos candidatos, um segundo bloco onde todos os candidatos perguntam para todos os candidatos, vamos fazer um breve intervalo, o terceiro bloco onde a gente vai ler as perguntas dos segmentos, vão ser sorteadas 2 perguntas por cada segmento, 2 perguntas de estudantes, 2 perguntas de professores, 2 perguntas de servidores técnicos administrativos e 2 perguntas da comunidade regional. Os candidatos respondem aos blocos de 2 perguntas, todos eles para cada bloco de 2 perguntas. E, por fim, cada candidato vai ter 3 minutos para fazer o encerramento, a sua fala de encerramento. Então, esta é a dinâmica do nosso debate. Podemos começar, candidatos? Então tá. A ordem da apresentação, primeiro candidato número 1, depois candidato número 2, depois candidato número 3, eles estão identificados na mesa. 5 minutos para cada um. Candidato número 1, por favor. Boa noite a todas e a todos. É uma grande satisfação participar de mais esse momento democrático da nossa instituição. Quero inicialmente saudar, então, a Comissão Eleitoral, o professor Douglas, que nos representa também na Comissão Geral do Processo de Consulta à Comunidade Universitária. Saudar o professor Márcio, a professora Clarissa, que participam nesse momento desse processo eleitoral como postulantes, assim como eu, à direção do campus. E quero, de início, então, me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou o professor Luiz Fernando e, nesse processo, represento o coletivo Unipopular. Eu sou professor do curso de Ciências Sociais, das disciplinas de Introdução ao Pensamento Social e também Direito e Cidadania, nos outros cursos de graduação, e também sou professor do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas. Eu tenho formação na área de Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado, tenho mestrado e doutorado em Sociologia e sou pós-doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Coimbra, oportunidade em que estive no ano passado, cursando, então, esse pós-doutorado como investigador visitante e desenvolvendo um estudo sobre classes sociais e legitimação da desigualdade no Brasil contemporâneo. Eu tenho uma trajetória na universidade de aproximadamente 20 anos, iniciei meu curso de graduação tardiamente, assim como muitos de vocês que estão aqui presentes e boa parte das classes populares no nosso país. Eu iniciei meu curso de graduação com 27 anos. Na época, eu já trabalhava há mais de 10 anos, eu já era pai, já era casado, eu já tinha responsabilidades, assim como muitos de vocês têm, e decidi, num determinado momento, enfrentar um curso de graduação, construir uma trajetória dentro da universidade, e já no 3º semestre do curso de Ciências Sociais na URGS, tive a convicção de que esse era o meu lugar, era aqui que eu pretendia permanecer e também fazer a minha vida. Eu ingressei nessa universidade há 9 anos,
tive a oportunidade de fazer parte do primeiro grupo de professores que chegou aqui no campus. Cheguei junto com o professor Márcio aqui, me lembro até hoje do primeiro dia que nós nos encontramos numa pequena sala do seminário, e o professor Márcio vinha lá da UPF, a professora Clarissa se somou depois, né, ao grupo da Engenharia Ambiental, mas já naquele primeiro grupo, então, nós éramos 23 professores, um conjunto também relativamente pequeno de técnicos administrativos comparativamente ao que nós temos hoje. Naquela época nós não tínhamos uma cadeira, não tínhamos uma caneta, não tínhamos uma folha de papel. Nós todos, professores, técnicos, estudantes, comunidade, construímos essa universidade e eu me sinto muito feliz por fazer parte, nesse momento, do processo de debate democrático sobre o rumo da instituição, sobre os rumos da instituição e também do nosso campus nos próximos 4 anos. Então, como eu mencionei, eu represento o coletivo Unipopular e quando a gente menciona o coletivo Unipopular, nós não falamos apenas a respeito de um nome, de um slogan. Ele se chama Coletivo Unipopular porque nós defendemos o projeto original dessa universidade, que é o projeto de inclusão de segmentos historicamente excluídos ou pouco representados no ensino superior público no nosso país. Nós representamos, então, e defendemos a inclusão das classes populares, dos trabalhadores da cidade e do campo. Nós defendemos a inclusão de estudantes de escola pública, de negros, da comunidade LGBT, da comunidade indígena, de grupos sociais que efetivamente, historicamente no Brasil, tiveram uma representatividade muito pequena na universidade pública. Defendemos como proposta, e numa proposta que foi construída coletivamente, a muitas mãos e com a participação de todos os segmentos que compõem a comunidade universitária, uma proposta de maior democratização do espaço de gestão do campus. Acreditamos que nós precisamos avançar no sentido de romper com uma lógica de gestão de gabinete, uma lógica de gestão, então, que efetivamente construa canais de diálogo e canais de escuta junto à comunidade acadêmica. E, por outro lado, acreditamos também que precisamos trabalhar no sentido de humanizar espaços e relações humanas no âmbito do campus Erechim. Nós estamos convivendo já há algum tempo com casos crescentes de assédio moral envolvendo homofobia, envolvendo racismo, preconceito de classe, e nós precisamos agir efetivamente para coibir esse tipo de circunstância. Isso por um lado, e por outro lado, precisamos também acolher as pessoas que são vítimas de qualquer tipo de preconceito. Precisamos, sim, de uma universidade popular, defendemos a universidade popular com inclusão social e com respeito à diversidade. Muito obrigado, essas seriam as minhas primeiras considerações. Muito obrigado. Passamos para o próximo candidato. Bem, muito boa noite a todas e todos. Também cumprimento a Comissão Local de Consulta Pública, a Comissão Geral, aqui representada pelo professor Douglas. Cumprimento o professor Luciano, professora Clarissa. Cumprimento também todos aqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos em uma das 3 candidaturas aqui presentes hoje, haja vista que se trata de um processo democrático e um momento em que todos nós somos convidados a participar de tal processo e a debater a nossa universidade. Também gostaria de me apresentar. Eu sou Márcio Soares, trabalho aqui na universidade desde 2010, tenho formação no campo da filosofia, graduação em filosofia na Universidade de Passo Fundo, onde estudei entre 1995 e 1998. Eu entrei bastante cedo na universidade, não tinha nem 18 anos, e desde o primeiro ano de graduação fui bolsista de pesquisa numa época em que a universidade tinha 30 cotas de bolsa de iniciação científica. Depois, entre 99 e 2000, eu fui aluno do mestrado em filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e lá também estudei porque tive bolsa integral da CAPES à época. Depois, já em 2001, naquela época só com mestrado a gente entrava como professor na universidade, eu voltei para Passo Fundo e fui trabalhar na Universidade de Passo Fundo. Trabalhei lá como professor entre 2001 e 2009. Nesses anos, entre 2005 e 2010, eu fiz doutorado na Universidade, na PUC de Porto Alegre, de novo. Também, de novo, fui bolsista da CAPES, dessa vez com bolsa integral. Viajei semanalmente durante 5 anos para Porto Alegre para poder fazer o doutorado. Trabalhava nesse período com carga horária de professor de, no mínimo, 12 horas em sala de aula por semana.
Nesse mesmo período, coordenava a área de conhecimento em filosofia e metodologia científica, que organizava as disciplinas de filosofia que não eram do curso de filosofia em toda a universidade. Então, em 2009, prestei o mesmo concurso que o professor Luiz Fernando prestou, à época. Entramos juntos e estamos aqui desde março de 2010. Aqui na universidade, fui coordenador do curso de filosofia por 2 vezes, nos 2 primeiros anos, entre 2010 e 2012, e agora entre 2017 e 2019. Tenho atuado principalmente na área de filosofia antiga, que é a minha área de concurso, aqui no curso de filosofia. Entre 2015 e 2016, fiz pós-doutorado em filosofia antiga na UFMG, em Belo Horizonte, com bolsa do CNPq. E quando voltei, então, um semestre depois, acabei assumindo a coordenação do curso. Também atuei em outras licenciaturas aqui na universidade e atuei numa especialização em que nós ofertamos entre 2013 e 2014 em epistemologia e metafísica. Fui professor e fui coordenador dessa especialização durante um tempo. Atualmente, além do curso de filosofia, sou vinculado ao programa de pós-graduação em filosofia, o mestrado que está começando agora em Chapecó. Bom, eu escolhi vir para o UFFS porque acompanhei o processo de mercantilização do ensino superior desde o final dos anos 90 na nossa região. Aquilo que aconteceu em São Paulo na metade da década de 90 veio acontecer aqui apenas depois do ano 2000. E para mim já estava muito claro no final de 2008, 2009, que quem ia manter as licenciaturas, quem ia manter o campo das humanidades, seriam as universidades públicas. De lá para cá, digo com tristeza, infelizmente isso só se confirma. As universidades comunitárias regionais estão fechando cursos de licenciatura e de humanidades porque não conseguem mantê-los. E caberá a nós, aqui na universidade pública, defendê-los. E falo isso com tranquilidade porque estamos aqui falando para o público noturno, para os cursos de licenciaturas e de humanidades. E a situação dos nossos cursos não é nada confortável. Nós estamos profundamente preocupados com a manutenção deles, seja pelos ataques que poderão vir de governos hostis, seja pela absoluta falta de estudantes, pelas dificuldades que os estudantes têm de se manter nesses cursos. Então, eu represento o coletivo UFFS Plural, um coletivo que se organiza pluralmente, mas que está profundamente preocupado com questões acadêmicas e de manutenção da nossa universidade, inclusive com excelência, sem abrir o seu caráter popular. Obrigado. Só antes de passar a palavra, pessoal, há as caixinhas com as perguntas dos segmentos lá atrás e o tempo para deixar as perguntas por escrito é ao final da fala da professora Clarissa. Candidato número 3, 5 minutos. Obrigada, boa noite a todos. É uma honra estar participando do debate, a candidatura da direção do Campus Erechim. Uma honra estar aqui com vocês agora, nesse momento, podendo planejar, projetar e falar sobre a nossa gestão dos próximos 4 anos. Uma gestão que tende a não ser muito fácil, né, muito tranquila, em função dos cenários que se colocam, né, diversos aí no cenário nacional, mas já apontados pelos meus colegas aqui, com relação à manutenção das atividades, né, e do serviço público. Bom, eu vou começar me apresentando, eu sou a Clarissa Dalla Rosa, sou professora do curso de Engenharia Ambiental e também atuo no mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. A minha formação, sim, é das engenharias, de uma área um pouco dura, né, como vocês sabem. Ela é bem numérica, ela pauta, às vezes, muito mais a questão do controle, né, e também dos processos, mas eu entendo que isso tem muito a ver com a nossa gestão, com a gestão do campus que a gente vai ter que fazer e traçar daqui para frente, né. Bom, entrei na UFFS em 2013, né, atuava antes também em outra universidade. Aqui no campus pude construir muito conhecimento através da participação de conselho de campus, de coordenação de curso, como suplência também no Consune,
e isso me tornou uma pessoa engrandecida, né? Bom, é por isso que, em função desse olhar diferente para a universidade, né, construído aqui, com certeza, e junto com um grupo de trabalho é que nós propomos uma candidatura da nova UFFS, que ela pauta, assim, o crescimento da universidade, a abertura dessa universidade para novas parcerias, para novas relações, né, que podem melhorar a visibilidade da universidade, a questão de atuação de vocês enquanto discentes no mundo ali fora, por fim, e dizer que a nossa candidatura ela é diferente por vários aspectos, né? Até porque nós temos uma primeira mulher candidata à direção de campus, dizer que eu me sinto honrada de representar as mulheres, e nesse momento eu saúdo todas as mulheres que estão aqui, que às vezes, muitas, como eu, deixam seus filhos em casa para poder protagonizar a história, né, da construção dessa comunidade acadêmica. Dizer também que os nossos princípios de gestão, as ações elas vão ser construídas com o tempo, em conjunto, com os discentes, docentes, mas os nossos princípios, eles não tendem a mudar, não, né? E os nossos princípios, eles pautam a valorização das pessoas e do trabalho, principalmente no que tange os nossos docentes que estão aqui, os nossos técnicos, a excelência acadêmica através dessas novas parcerias, então uma integração maior com a comunidade, seja ela regional, nacional e internacional. Nós defendemos, sim, a universidade pública, o ensino gratuito, a universidade laica, apartidária e de qualidade. E nós também precisamos pensar no zelo, né, dos princípios da administração, que é pública, né, através da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, isso nos leva, através desses princípios, a pensar nas novas diretrizes da nossa universidade. A gente precisa dar um olhar para o crescimento dela, pautar ela e planejar, que a gente possa planejar em conjunto, né? Não só apagar incêndio, não só olhar para os números de evasão, de retenção que nos preocupam, não é só nas licenciaturas, gente, nós temos bacharelados também com esse problema, eu falo isso muito claramente da engenharia ambiental, mas é poder olhar para os nossos problemas ou desafios, né, de frente, sem medo, sem receio, e construir um plano para a nossa universidade, para que ela desponte, e aí venha a ser uma das melhores. Eu sonho, sim, com a UFFS sendo referência a nível nacional e internacional, que a gente possa chegar nos lugares, bater no peito, né, como já fizemos muitas vezes, e dizer, somos da UFFS. Por isso a construção, né, dessa nova UFFS. Convido vocês, a partir de agora, a fazer parte desse debate. Tempo, candidata. E a construir a nova UFFS. Muito obrigado. Bom, estão encerrados os... Bom, já está aqui, ó. A Salete está trazendo para nós as caixinhas das perguntas. Obrigado, Salete. Passamos para o nosso segundo bloco, então, onde todos os candidatos perguntam para todos os candidatos. Lembrando que temos aqui a nossa comissão de ética que vai avaliar pedidos de direito de resposta, a professora Débora Schneider e a nossa servidora Salete Tartari. E também estamos com o apoio de outro nosso membro da comissão eleitoral, nosso aluno Arthur, aqui controlando o cronômetro. Passando para as perguntas. Candidato número 1, pergunta para a candidata número 3. Boa noite, professora Clarissa. Satisfação, mais uma vez, ter a oportunidade de dialogar com a senhora. Professora Clarissa, a nossa universidade ela tem no seu projeto um claro compromisso com a formação de professores e com a educação pública. São dois pilares importantes da nossa universidade. Hoje, no campus Erechim, nós oferecemos 6 cursos de licenciatura, dos quais 5 são da área de humanidade. E, atualmente, a área de humanidades tem sofrido inúmeros ataques. E um dos principais deles, é o movimento Escola Sem Partido,
que rotula áreas do conhecimento das humanidades como de natureza ideológica. Nós gostaríamos, então, de saber qual a sua posição sobre esse movimento e que políticas de formação de professores a senhora considera adequadas para a universidade. Excelente pergunta, Luiz, te agradeço. Acho que é a oportunidade da gente poder debater e esclarecer muitos pontos, muitos mitos, muitos medos, né, que aflige aqui a universidade, principalmente no que tange a questão das licenciaturas. As licenciaturas, eu entendo, elas têm sofrido um ataque e a licenciatura, como um todo, ela é determinante na vida acadêmica, na formação dos nossos filhos, né? E por isso, talvez, de toda essa preocupação, porque mais do que uma formação acadêmica daqui, se sai também uma influência muito forte com relação à educação. Eu entendo que a postura de algumas universidades, algumas instituições, por ora equivocadas, têm sido mais pautadas em político-partidárias do que na formação desses nossos alunos, né, e dos nossos discentes. Com relação a isso, eu acho que a gente tem que afastar qualquer influência que seja prejudicial à formação acadêmica, humana, e que venha a afetar a área da educação, né? Seja ela da escola sem partido, da escola com partido, mas o que a gente precisa pautar aqui é a universidade, é a formação de qualidade e excelência. E, para isso, a gente tem que se descolar dessas atuações, né, que, por vezes, fazem com que a gente prejudique aí alguns campos, como é o caso das licenciaturas, que eu entendo que tem sido sofrido ataques, né, muitas vezes de forma injusta, outras vezes com algum princípio ou algum indicativo de posicionamentos político-partidários e errôneos e equivocados, que fazem com que a sociedade crie uma informação e uma visão errada das licenciaturas. Muito obrigado. Lembrando que é 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e outro minuto para a tréplica. Bom, acho que nós que temos formação em ciências humanas, os próprios estudantes de ciências humanas têm convicção de que o processo formativo ele não é neutro. O processo formativo é fundamentalmente de natureza política, não partidária, mas política. Quando nós dizemos que nós queremos uma universidade para todos, para os segmentos populares, sobretudo, que estiveram fora da universidade por muito tempo, essa é uma posição política. E a formação na área de ciências humanas é uma formação rigorosa, é uma formação teórica, com base metodológica, mas que tem, sim, natureza política. Nós não podemos imaginar que é possível uma universidade descolada da política. A política ela está presente em todos os nossos atos e está presente na universidade também. A universidade é formação científica, mas é formação política, é espaço de qualificação para intervenção no mundo. Nós não queremos apenas pessoas adestradas, mas pessoas que tenham condições de intervir nos processos sociais mais amplos. 1 minuto para a resposta, para a tréplica. É excelente. Eu acho que a universidade ela deve ser científica, deve ser política e deve ser pautada acima de tudo, né? Com esses princípios. Quando a gente envolve a questão partidária, isso compromete a nossa visão. Isso faz com que a nossa visão ela fique turva, que a gente não consiga enxergar de fato e fazer as discussões que precisam ser feitas no âmbito político, no âmbito científico. Isso faz com que a gente não consiga crescer, né? As nossas ideologias, é claro que são postas, é claro que cada um de nós tem uma convicção política, mas partidária, ela não deve mover aqui as nossas ações. Todos nós temos os nossos partidos, as nossas crenças, as nossas religiões, mas as nossas ações enquanto universidades devem ser maior. A gente tem que pautar sempre o rigor e o compromisso com a nossa instituição. Obrigado, candidata. Pela nossa ordem de sorteio agora, candidata número 3 pergunta para o candidato número 2. 1 minuto para a pergunta.
Professor Márcio, uma satisfação de estar aqui debatendo, né? Uma oportunidade única. Nós temos aqui a matriz Andif sendo posta, que ela atribui orçamento às instituições federais. A universidade vai entrar, o FFS, no próximo ano. Nós vemos também um número de matrículas muito aquém do número de vagas de cursos de graduação, dificuldades de retenção de alunos, né, que implica num grande número de desistências, imagem desgastada da UFFS junto à comunidade regional. A gente não tem uma integração muito boa com a comunidade, o que dificulta as ações de aproximação, e, nesse sentido, a gente precisa pensar em diagnosticar os nossos erros. Em que aspectos a gestão da UFFS, professor, ela contribuiu para que esses fatores negativos que compõem o cenário atual estejam postos aí? 2 minutos, candidato, por favor. A senhora está correta no diagnóstico, professora Clarissa, com relação aos problemas. Entretanto, a gestão atual da Universidade Federal da Fronteira Sul, especialmente a gestão central, a reitoria, contribuiu para muitas dificuldades que nós temos hoje. Também é verdade que ela apontou soluções e participou da construção da universidade, como todos nós. Entretanto, os problemas relacionados aos nossos cursos com maior índice de vagas ociosas não estão diretamente relacionados à gestão da universidade. Eles estão relacionados com a situação do nosso país, estão relacionados com a desigualdade social gritante que há no nosso país, estão relacionados com o fato de que, infelizmente, no Brasil, licenciaturas se tornaram cursos para pessoas de classes pobres, e essas pessoas, mesmo quando conseguem, a muito custo, chegar à universidade pública como a nossa, têm grandes dificuldades para se manter nela, sejam por questões econômicas, seja pelas dificuldades de formação e de acompanhamento dos cursos, do nível de exigência dos cursos, seja pelas dificuldades de, enfim, elevarem-se à formação intelectual, que, no caso das humanidades e da educação, é rigorosa, sim, como já foi apontado nessa mesa. Não é por serem cursos de humanidades que eles são frouxos. Então, acho que nós temos vários problemas nessa questão, não é? Que a gestão poderá atuar com eles, mas a gestão não vai resolver os problemas sociais básicos que estão na base disso. Agora, a gestão tem que olhar, sim, para como nós vamos entrar na matriz Andifes, como isso vai impactar o nosso orçamento e assim por diante. Obrigado. Lembrando que há alguns espaços vazios aqui, o pessoal do fundo lá que quiser sentar, tem algumas cadeiras vazias. Já tem 1 minuto para a réplica. Sim. São colocações muito boas, muito pontuais. Em determinados momentos, me parece que ainda a universidade ela caminha na contramão do que a gente defende, que é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Quando nós falamos no nosso pleito e na nossa matriz, no nosso cerne, no nosso sangue institucional, que aqui temos uma comunidade representada pela comunidade externa, isso faz com que a gente precise ter legalidade e mantenha isso. No pleito eleitoral, muitas comunidades, muitas entidades tiveram que entrar com recurso para pautar a sua atuação aqui dentro, para pautar o seu direito a voto. A gente entende, né, que essas representações, elas são todas elas importantes, né? E isso, às vezes, traz uma imagem para a comunidade errada. Ela nos afasta dessa comunidade, ela nos afasta dos nossos potenciais alunos, né? E desgasta a imagem da instituição. Acho que a comunidade deve ser buscada também como fonte de demandas, mas como fonte de diálogo, como fonte de reconhecimento. Enfim, nós temos que buscar reconhecimento na sociedade. Disso estamos em pleno acordo, professora Clarissa. Agora temos que estar atentos para os problemas que advirão da nossa entrada na matriz Andifes. Uma possível espiral negativa se aproxima de nós. Menos alunos, menos recursos, menos recursos, menos alunos e assim por diante.
E os problemas que nós temos a enfrentar demandam recursos, como permanência estudantil, como qualificação da instituição, ampliação de cursos, novos cursos, mais professores, mais técnicos, mais vagas para estudantes. Enfim, nós não podemos esperar que a matriz Andifes nos atropele. Nós temos que atuar juntos para termos uma saída diante dela. Obrigado, candidato. Agora, a pergunta para o candidato número 1. 1 minuto. Bem, professor Luiz Fernando, prazer. A nossa questão vai em direção de uma de suas propostas. O senhor e a sua candidatura têm defendido a criação de um conselho de gestão. Está em seus materiais, enfim. Nós gostaríamos que o senhor nos explicasse como esse conselho de gestão vai funcionar, como seus membros serão escolhidos, de que segmentos da comunidade acadêmica e regional eles advirão, serão eleitos, quem votará. E também gostaríamos que o senhor justificasse a necessidade da existência desse conselho de gestão, haja vista que nós já temos espaços públicos e de decisão na universidade bastante institucionalizados e consolidados. Cito os fóruns, como o Fórum de Coordenadores de Cursos, o Fórum de Técnicos Administrativos, o Conselho de Campus, o Conselho Universitário. Enfim, nós gostaríamos que o senhor nos esclarecesse sobre essa sua proposta. Muito obrigado pela pergunta, Márcio. Essa realmente é uma das principais propostas do nosso plano de gestão e é um mecanismo que nós pretendemos criar para democratizar processos, para aproximar a gestão da comunidade universitária, considerando que, lógico, o diretor de campus é uma pessoa só, o coordenador acadêmico fica envolvido em rotinas acadêmicas e o administrativo em rotinas administrativas durante quase todo o tempo. Nós imaginamos um colegiado composto por todos os segmentos da comunidade acadêmica, que será, inclusive, debatido em termos do seu tamanho com a comunidade acadêmica, porque imaginamos que essa construção ela precisa ser uma construção mais ampla do que apenas, obviamente, o nosso grupo político, mas entendemos que esse mecanismo ele nos possibilita romper com uma lógica de gestão de gabinete, na qual a direção ela acaba tomando decisões na solidão do seu espaço de trabalho. Então, nós temos a compreensão de que esse mecanismo, então, esse conselho de gestão possibilitaria um diálogo mais próximo da comunidade acadêmica, porque teria, obviamente, a participação de membros de todos os segmentos. É verdade também, professor Márcio, que nós temos outros órgãos aqui no campus, mas são órgãos, por exemplo, o Conselho de Campus ele é legislativo, ele estabelece diretrizes gerais, nós temos fóruns de coordenadores, que é um fórum específico dos cursos de graduação. Por outro lado, nós imaginamos que, com esse conselho de gestão, vai ser possível dar andamento em propostas que muitas vezes surgem da comunidade universitária e que vão parar na gaveta sem ter uma ressonância significativa na coletividade, no conjunto dos segmentos que compõem o nosso campus. Bem, não nos está claro como serão escolhidos os membros da sua proposição, professor Luiz, e não consideramos que seja necessário criarmos mais uma instância decisória. Nós apostamos muito no Conselho de Campus, apostamos no Fórum de Coordenadores, apostamos no Fórum de Técnicos, apostamos no DCE e no DA, e nos DAs, não é? Que são órgãos representativos dos estudantes, legitimamente estabelecidos e que nós reconhecemos, sim. Não é? E achamos que mais um conselho não é garantia de que uma possível lógica de gabinete seja banida da instituição. Aliás, a reitoria, que a sua candidatura defende, há 9 anos talvez seja o melhor exemplo de gestão de quem praticou lógica de gabinete e política de balcão nessa instituição. Obrigado, professor. Candidato, 1 minuto para tréplica. Bom, eu repito, né, eu sou candidato de uma proposta para a universidade, para o campus Erechim, e a única proposta que reivindica o projeto original dessa universidade. Eu quero só dizer que não vejo espelhamento de
instâncias, acho que nós somos, acho que maduros suficientes para pensar efetivamente um novo órgão acessório da gestão, e que acho que a gestão pode ter essa prerrogativa. Ela não é uma proposta que surgiu também da cabeça de uma pessoa, mas é uma proposta que surge de um coletivo, com fundamentos, ouvindo comunidade regional, ouvindo estudantes, técnicos e professores, que imaginam que hoje são muito pouco representados na gestão do Campus Erechim e são muito pouco ouvidos. Então, não surge do nada, e também acho que não dá para a gente ficar tirando a reitoria de Posto Ipiranga, né? Parece que todos os problemas a gente usa como referência a reitoria. Não, há problemas aqui no Campus Erechim, nós precisamos enfrentá-los e o Conselho de Gestão vai nos ajudar a enfrentar esses problemas. Obrigado, professor. Agora, pela sequência, o candidato número 1 pergunta para o candidato número 2. Eu, então, agora pergunto para o professor Márcio. Mas vamos sair da reitoria, agora vamos para o campus, né? Somos candidatos ao campus, não à reitoria. Professor Márcio, no processo de construção do coletivo Unipopular, temas como transporte público e a moradia estudantil apareceram como aspectos de grande relevância pelos estudantes. Como o senhor avalia o papel da gestão atual, né, a gestão aqui do campus, do professor Anderson, e em relação a esses temas, o transporte público e a moradia estudantil, qual será a sua postura como diretor de campus? Bem, a sua pergunta, professor Luiz Fernando, me obriga a voltar ao Posto Ipiranga, ao seu Posto Ipiranga, já que foi o senhor que o mencionou. Acho que o professor Anderson e a sua gestão fizeram o que estava ao seu alcance, sim. Eles sempre atuaram no sentido de auxiliar na questão do transporte público, de negociar com a empresa Gaurama, de buscar soluções para a questão do transporte público. Com relação à questão da moradia estudantil, essas questões apareceram também na construção das nossas propostas. Nós também ouvimos os estudantes, e também ouvimos que eles passam por sérias dificuldades, um grupo deles, que muitos deles não conseguem pagar o aluguel, que muitos deles escolhem entre jantar e almoçar, porque vivem de assistência estudantil e assistência pequena. Entretanto, quando nós tínhamos condições de construir casas de estudantes nos campi, nós decidimos não fazê-lo. A própria reitoria acabou engavetando esses projetos. O próprio candidato a reitor, hoje vice-reitor, defendeu que não se construísse a casa do estudante. Então, infelizmente, agora, num cenário muito mais difícil, nenhuma direção de campus vai conseguir pautar esse debate. É um debate que nós vamos ter que fazer em nível institucional, em nível de reitoria. É por isso que nós temos uma candidatura forte para a reitoria. Mas, senão, nós teríamos só uma candidatura aqui no campus. Nós buscaremos soluções, procuraremos viabilizar algum tipo de solução. Mas, infelizmente, o bonde de construir a casa do estudante parece que nós perdemos. Obrigado, candidato. Agora, o candidato número 1 faz a réplica. Pedimos o respeito aí da plateia para que os candidatos possam continuar o debate. É uma questão de democracia, garantir a fala de todos. Esse é o momento que todos podem perguntar para todos. Então, eu peço o respeito, né? Do contrário, é uma atitude autoritária. Obrigado. Candidato, por favor. Bem, nós temos experiência de gestão. Isso é importante que as pessoas que chegaram há menos tempo no campus saibam disso. Nós fomos coordenação acadêmica e fomos direção desse campus num determinado momento. E realizamos diálogo com todos os prefeitos da região para que houvesse rota de ônibus até esse campus. Dialogamos com a empresa Gaurama a partir de uma comissão formada por estudantes, técnicos e professores. Nós, sim, intervimos em processos que são extremamente importantes para o campus.
É importante que se diga também que, quando se fala a respeito da Casa do Estudante, houve um grande debate institucional com a presença dos estudantes à época, aqui na instituição. E havia prioridades naquele período. A primeira prioridade pactuada com os estudantes eram os laboratórios, depois o restaurante universitário, depois a Casa do Estudante. Quando saímos da gestão aqui do campus, já tínhamos o restaurante pronto para funcionamento. Agora Obrigado, resta a professor. Casa do Estudante. 1 minuto para a réplica. É fundamental que nós continuemos esses diálogos com prefeituras, com prefeitos, para melhorarmos as condições de serviço de transporte aos nossos estudantes. É fundamental que outros poderes públicos nos auxiliem nessa hora em que nós mesmos temos poucos recursos para viabilizar transporte para os estudantes, por exemplo. É fundamental buscarmos soluções para a moradia estudantil, ainda que não possamos mais, pelo menos num curto prazo de tempo, em que o nosso olhar alcança, viabilizarmos outras soluções para a moradia estudantil. Disso tudo estamos de acordo, mas também é razoável reconhecermos que não está no alcance da direção sozinha resolver esses problemas. Então, dizer que a gestão do professor Anderson não fez nada sobre isso, ou que ela fez pouco, acho que é também um pouco de leviandade. Fez sim, fez o que pôde. Tempo, obrigado. Agora o candidato número 2 pergunta para a candidata número 3. Bom, professora Clarissa, eu gostaria de continuar no debate sobre o papel dos cursos de formação de professores e humanidades dentro das universidades públicas. Como eu dizia na minha apresentação inicial, há mais de 10 anos nós viemos percebendo que esses cursos só serão mantidos nas universidades públicas porque as universidades comunitárias não conseguem mantê-los e as privadas não têm interesse por conta de mercado de educação. Então, eu gostaria que a senhora voltasse a tratar desse tema sobre as dificuldades de manutenção dos nossos cursos noturnos, a dificuldade de permanência dos nossos alunos que frequentam esses cursos noturnos e também sobre a questão da baixa entrada e alta evasão desses cursos em específico. Obrigada pela pergunta, professor Márcio. Acho que é um tema importante, né? Como eu falava anteriormente, não são só as licenciaturas que precisamos olhar. Sim, temos bacharelados que vão nos trazer para baixo na pontuação da matriz Andifes, que é uma matriz que leva em consideração, vejam que ironia, né? Por um engenheiro, mas é uma equação. Nesses parâmetros, então, a gente avalia entrada de aluno, saída de aluno, evasão, retenção. Precisamos pautar números, é hora disso. Isso afeta as nossas licenciaturas, sim. Precisamos olhar com carinho e, mais uma vez, abraçar esses cursos para que a gente possa, cada um, dentro da sua especificidade, seja ele a pedagogia, seja ele as ciências sociais, a história, enfim, porque cada um deles traz uma realidade diferente, né? Tanto com relação à evasão, quanto com relação à entrada desses alunos. Mas eu vejo que a gente precisa olhar de frente para esses números. A questão do noturno, a gente vê aqui, eu venho mais à noite para a universidade e fico nos laboratórios, mas aqui caminhando no bloco A, no bloco B, bloco de professores, talvez a carência de atendimento de algumas funções aí, né, que podem estar trazendo um pulsar para a universidade maior no turno da noite, trazendo uma oferta maior de serviços e fazendo com que a gente aumente a qualidade, né, de permanência dos nossos alunos. São várias as pautas. Eu tenho ouvido muitos segmentos, né, os discentes, os técnicos administrativos têm feito apontamentos muito interessantes, mas eu vejo que, como engenheira falando, um dos pontos críticos, né, que nós vamos ter que olhar, sim, é a questão do noturno. Com certeza, professor. Obrigado. Professor, por favor. Sim. Nós estamos muito preocupados, como eu dizia de início, com a questão dos nossos cursos noturnos, mas entendemos que
temos que viabilizar soluções, talvez repensarmos matrizes curriculares, talvez abrirmos um amplo debate sobre a própria organização da vida acadêmica desses cursos de graduação. Talvez pararmos de olhar para o passado, em que formávamos exclusivamente para cursos, e passarmos a pensar na formação de áreas, como uma área interdisciplinar em ciências humanas, coisa que as escolas já estão, aliás, o governo do Estado do Rio Grande do Sul já está concursando para áreas e não mais para disciplinas específicas. A nossa proposição aqui para o campus e para a universidade é abrirmos esse debate e o fazermos com tranquilidade, olhando para o futuro, procurando viabilizar os cursos e as áreas. De fato, professor, é um olhar específico, né? Promovendo o debate, a gente sempre faz o crescimento. E eu tenho falado em alguns setores, alguns técnicos administrativos, nada melhor de quem é da área para se fazer entender, para se fazer ouvir, para saber, de fato, quais são os parâmetros, desculpem os termos, né? Os parâmetros que influenciam, de fato, a história e o futuro desses cursos. Eu não preciso pautar aqui a importância das licenciaturas, porque senão eu não estaria aqui. É claro que eu acredito na importância e na relevância da formação de todas elas, né? Mas também quero dizer que me preocupa, sim, né, até algumas questões políticas externas que têm desafiado aí a permanência e a existência de alguns cursos. Isso realmente é preocupante. Enquanto gestão de universidade, nós precisamos abraçar a todos os cursos, são filhos dessa instituição e são hoje nosso núcleo de formação. Obrigado, professora. Agora se faz a pergunta para o candidato número 1. 1 minuto. De novo, então, vamos lá, professor Luiz, debatendo a nossa instituição, né? A gente, nesses debates, acaba conhecendo um pouquinho mais a forma de pensar de algumas candidaturas, né? E no último debate, professor Luiz, o senhor pautou a questão do setor empresarial, entendendo que era importante essa parceria para a instituição, trazer essas parcerias, né? E, nesse sentido, o senhor coloca uma questão que é não fazer parcerias com empresas que degradem o meio ambiente. E esse tema é claro que me chamou a atenção, né, gente? Por isso que eu queria um esclarecimento do senhor. Professor Luiz, é isso mesmo com relação à posição das parcerias e das gestões, e principalmente a não fazer parcerias com empresas que degradem o meio ambiente? Não, sem dúvida. A universidade ela é um espaço que dialoga com a sociedade, dialoga com todos os segmentos da sociedade. É importante que ela se mantenha aberta, mas é óbvio que nós não queremos dialogar com todas as empresas. Nós acabamos citando alguns exemplos. Existem empresas sem compromisso social. Não é raro o caso, por exemplo, de empresas que usam mão de obra escrava. Isso é tema, inclusive, de teses de doutorado, de dissertações de mestrado, é tese da área de estudos na qual eu me formei, que é a sociologia do trabalho. Por outro lado, nós sabemos também que há empresas de determinados segmentos que têm um compromisso muito pequeno com sustentabilidade. Esse também é um aspecto que nós precisamos estar atentos. Agora, defendi mais, professora, defendi que todo conhecimento que for produzido com parceria, por meio de parceria com empresa privada e financiado com dinheiro público, precisa ser conhecimento público, posto à disposição da sociedade na sua integralidade. Nós precisamos ter uma política, por exemplo, de transferência de tecnologia muito clara aqui na nossa universidade, para que o conhecimento produzido por pesquisadores que são pagos com dinheiro público, pesquisadores que muitas vezes são financiados por dinheiro público, que esse conhecimento ele seja público e seja colocado à disposição de toda a sociedade. Então, nós efetivamente não concordamos com parcerias com empresas que não têm responsabilidade social e também não concordamos com parcerias que visem apenas o interesse de lucro da empresa. Nós precisamos sim produzir conhecimento útil que esteja à disposição da sociedade na sua integralidade. Por isso que é importante o debate, né, professor, para a gente, às vezes, clarear e nortear, são questões de entendimento. Para quem trabalha há algum tempo, né, com o setor
empresarial e com algumas atividades de processo, a gente sabe que algumas realidades elas não estão postas aqui, né? A questão ambiental é uma delas. Por exemplo, pessoal, todos nós que estamos aqui estamos gerando um impacto ambiental que chega lá na estação de tratamento de efluentes aqui da universidade. Nós temos uma estação de tratamento de efluentes porque nós temos conhecimento, né? Esse conhecimento precisa sair da universidade e precisa ser transferido, seja ele para órgãos públicos ou privados. É a nossa função social enquanto instituição. Então, a gente não deve trabalhar, no meu ponto de vista, com preterimentos. Se as empresas são poluidoras, são essas que nós temos que trabalhar. Se existe trabalho escravo, Professora. é aí que a universidade tem que estar pautada. Obrigado. Bem, eu diria que nós podemos produzir conhecimento, e as ciências humanas produz já conhecimento a respeito dessas empresas, inclusive fazendo a denúncia das práticas dessas empresas. Então a universidade contribui, sim, produzindo conhecimento sobre empresas que têm práticas deliberadas. E aí, óbvio, né? Se nós pudermos produzir conhecimento para colaborar com o segmento industrial, que eventualmente quer melhorar suas práticas relacionadas à sustentabilidade, esse é um conhecimento de extrema importância. Nós teríamos todo o interesse em produzir esse tipo de conhecimento. Agora, o que precisa ficar claro é que nós não podemos estabelecer parcerias para produzir conhecimento que vai ser empregado lá na linha de produção para empresas que fazem uso dessas práticas de modo deliberado e que não têm intencionalidade de mudar suas rotinas. Então, essa é uma questão muito presente para nós. Nós queremos, sim, estabelecer relação com o meio empresarial, mas não com todas as empresas. Há empresas que não há interesse. Obrigado a todos. Encerramos com isso o nosso segundo bloco e agora a gente vai fazer um intervalinho rápido de 10 minutos, no qual a gente vai sortear as perguntas para o terceiro bloco. O terceiro bloco são as perguntas dos segmentos. Então peço que todos retornem em 10 minutos. Muito obrigado.
Convidamos os candidatos a voltar para a mesa para nós retomarmos nosso debate. Convidamos o público a se acomodar nas cadeiras para retomar o debate. Então tá. Pessoal, vamos retomar o debate então. O nosso terceiro bloco é o bloco das perguntas dos segmentos. Como vai ser a dinâmica? Cada segmento, estudantes, professores, técnicos administrativos e comunidade externa, fez várias perguntas. A gente selecionou 2 perguntas que vão ser lidas para os candidatos. E eles têm 4 minutos. Tem 4 minutos para responder as 2 perguntas em conjunto. Então vão ser feitas... vai ser feito sorteios... Já foi feito sorteio de segmentos, isso. Assim, a ordem de resposta vai ser a candidata número 3. Não, vai ser o candidato número 1, depois o número 2, depois o número 3. Certo? Então tá. A gente está com perguntas somente... sim, só de 3 segmentos, né? O segmento dos técnicos administrativos já havia feito debate com os candidatos e não deixou perguntas. Isso me foi informado. Não havia perguntas na caixa. Então a gente vai começar com as perguntas dos docentes, foi as primeiras a serem sorteadas. Você tem 4 minutos para responder as 2 de uma só vez. Candidato, qual a sua opinião sobre a prestação de serviços na Central Analítica da UFFS, Campus Erechim, para o uso e manutenção e custeio dos materiais? Repetindo, qual a sua opinião sobre a prestação de serviços na Central Analítica da UFFS, Campus Erechim, para o uso em manutenção e custeio de materiais? Entenderam a pergunta? Pois é. Qual a sua opinião sobre a prestação de serviços na Central Analítica da UFFS, Campus Erechim, para o uso em manutenção e custeio de materiais? Quem fez foi Eduardo. É isso. Então tá. Próxima pergunta. Que compromissos você estabeleceu com a candidatura a reitor e como isso afetará a gestão do campus? Que compromissos o candidato estabeleceu com a candidatura à reitoria e como isso afetará a gestão do campus? Compreendido? Pela ordem, candidato número 1, 4 minutos. Bem, então, primeira questão, né, sobre a prestação de serviço na Central Analítica. Primeiramente, eu preciso dizer que durante essa campanha tenho percorrido todos os setores aqui do campus, que são compostos por técnicos administrativos, e essa questão surgiu quando fiz a visita aos laboratórios. Então, os técnicos eles manifestavam alguma preocupação com essa possibilidade, porque se trata de um equipamento bastante caro e que envolveria também a participação dos técnicos, na medida em que esses equipamentos não seriam mais utilizados, sobretudo para atividades de ensino e pesquisa e extensão. É lógico que a universidade ela pode prestar serviços. Acho que esse não seria um problema, acho que depende de como isso se constrói. Agora, nós precisamos ter clareza que, fundamentalmente, as nossas estruturas elas foram pensadas para ensino e pesquisa e extensão, que são as finalidades da universidade. Então, acho que qualquer outra possibilidade precisaria ser dialogada com a comunidade acadêmica, nós precisaríamos ouvir os técnicos administrativos, que são as pessoas que operam esses
equipamentos e que são responsáveis também por esses espaços. Por outro lado, né, a questão da nossa relação com a candidatura à reitoria. Como todos sabem, nós apoiamos a candidatura do professor Andrioli e da professora Adriana. Nós, mais do que candidatura, nós participamos de um processo de construção de uma proposta para a universidade que tem interesse em manter aquilo que deu certo e manter, sobretudo, o projeto original da universidade, mas que pretende também avançar, que sinaliza, então, com questões que precisam ser mudadas. A mudança, ela também surge no horizonte, e eu não tenho dúvida que nós, e tenho dito isso também com as pessoas com quem dialogamos, nós vamos ser os primeiros a cobrar, caso o professor Andrioli seja eleito, e aquilo que consta hoje na plataforma de campanha, no plano de gestão, não seja cumprido. Digo mais, tenho dito, inclusive, que caso eu não seja eleito, eu não vejo nenhum problema de ser cobrado por estar apoiando essa candidatura nesse momento, porque participei do processo de construção dessa candidatura e das propostas, mais do que isso, das propostas que estamos apresentando. Quero dizer também que imagino que, independentemente da reitoria eleita, nós vamos precisar estabelecer diálogo com a reitoria, com a administração central. Esse precisa ser um debate, um diálogo democrático, um debate tranquilo, um debate que vise o interesse maior da instituição e dos coletivos que compõem ela, mas quero dizer também que existe muita coisa que a gente pode sim fazer no campus. Existe muita coisa que fizemos, inclusive, quando fomos gestão, e não transferimos responsabilidade para a gestão. É importante que nós tenhamos consciência de que o papel da direção ele é muito importante porque a vida da universidade acontece nos campi. As atividades de ensino, de pesquisa e de extensão acontecem aqui, no espaço de vivência, no espaço de produção do conhecimento, no espaço de sala de aula. Então, nós imaginamos que essa relação ela precisa ser democrática, é lógico que é uma relação muito mais frutífera se for o nosso projeto eleito em nível de reitoria e em nível de campus, mas também não vejo nenhum problema de dialogar com outros gestores, caso eles tenham sido legitimamente eleitos aqui pela comunidade acadêmica. Esse é um outro elemento. Precisamos todos nós defender que o eleito tome posse, que o eleito seja o nosso reitor e a nossa vice-reitora, ou o nosso reitor e o nosso vice-reitor. É fundamental defender a democracia na universidade nesse momento e nesse contexto histórico. Obrigado, candidato. Por favor, 4 minutos. Bem, sobre a primeira questão, nós entendemos a importância fundamental da Central Analítica para a pesquisa realizada nas áreas científicas e tecnológicas. Entendemos o custo daquela estrutura, ela vale milhões. Nós achamos que ela deve ser potencializada, deve ser aproveitada ao máximo. Hoje carecemos de uma regulamentação que permita o uso dessa central para a prestação de serviços, inclusive para a sociedade e para a comunidade regional externa. Embora a nossa universidade seja pública e os recursos que estão aqui em sua imensa maioria são públicos, eles também são públicos para a prestação de serviços à sociedade que os financia em última instância. Então, nós entendemos que sim, devemos construir uma regulamentação que permita o aproveitamento máximo daquela central analítica, o que é aqui na região certamente um luxo, não é? No sentido de que temos tecnologia de ponta aqui no interior do Rio Grande do Sul, nessa região. Temos então que construir um regulamento, regras claras, que permita que essa central analítica preste serviços para a sociedade brasileira, da região, da cidade e do país. Não vemos problema nenhum com isso. Nós temos aqui ouvido, nesse debate político da universidade, a questão de termos laços com a comunidade. Está aí um bom exemplo de como nós podemos estabelecer bons laços com a comunidade e com a sociedade. Além disso, precisamos também permitir que os próprios pesquisadores possam trabalhar com tranquilidade
desenvolver seus projetos e buscar recursos junto às agências de fomento, inclusive para manter e ampliar essa central analítica, para trazer insumos para ela e assim por diante. Quanto à segunda questão, ela é extremamente oportuna. Nós construímos uma proposta que se chama o FFS Plural. Essa proposta apresenta uma candidatura para a direção de campus, que hoje represento, com muito orgulho e satisfação, e ela também apresenta uma candidatura para a reitoria da Universidade Federal da Fronteira Sul, representado pelo professor Anderson e pela professora Lísia, que também defendemos com muito orgulho e satisfação. Não se tratam apenas de pessoas, nem de nomes, se trata de um projeto de universidade, que entende e reconhece o mérito do projeto inicial da universidade, mas também que não olha só no retrovisor e entende que esse projeto tem, sim, limites, que esse projeto esteve pautado historicamente em um determinado momento e que a história mudou, e não temos nenhum problema em dizer que esse projeto precisa ser revisto, e a nossa proposição é de rever esse projeto. Com isso, nós não estamos dizendo que não queremos classes populares entre os estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul. Muito ao contrário, entendemos que isso é o que a caracteriza como popular. Nós queremos, sim, que essa universidade tenha também excelência acadêmica, tenha também qualidade de pesquisa, de ensino e de extensão. Isso é, aliás, o que vai garantir a permanência das camadas populares nessa universidade. Portanto, nós, com muito orgulho, apresentamos uma candidatura para a reitoria. É uma candidatura de oposição a essa reitoria que está aí há 9 anos. E com isso nós temos, sim, grandes diferenças, não necessariamente com o projeto se reformula, mas com a gestão. Tempo, professor. Obrigado. Candidato número 3, 4 minutos. Certo. Eu vou pegar o gancho aqui do professor Márcio, né? E para a gente ser popular, a gente precisa de recursos, gente. Não tem mistério. De novo, cair na matemática, né? Sobre a central analítica, nós temos, sim, uma central com equipamentos de ponta, que são referência não só no Estado, mas no país todo. Algumas universidades públicas reconhecidas no Estado, como a UFSM, a própria URGS, não têm os equipamentos que aqui estão. Isso é um mérito nosso, mas eu quero dizer para vocês que a gente corre o risco de que esses equipamentos fiquem sucateados. Por quê? Porque não existe pesquisa aqui, não, nada disso. É porque nós precisamos de recurso para manutenção desses equipamentos. Tem equipamentos que eu preciso deixar um gás de arraste correndo diariamente. Isso impacta em custo. Um cilindro de hidrogênio é em torno de R$2.000. Hoje, as nossas pesquisas, apesar de termos pesquisadores de ponta nessa instituição, não conseguem captar recurso suficiente para a manutenção dessas atividades. Então, as parcerias, a própria prestação de serviços, né, nos traria, sim, uma possibilidade de recurso para a manutenção dessas atividades. Para a manutenção dessas pesquisas, nós teríamos vantagem com isso? É claro que sim. Nós estamos publicando mais artigos, nós estamos fomentando mais pesquisa, aprimorando o conhecimento dos nossos alunos, dos nossos docentes também, né? Mas, para isso, as parcerias, né? De novo, falando de parcerias. Prestação de contas não é uma coisa que a UFFS vai inventar. Ela está prevista em lei, é a Lei 11.079 de 2004, que fala da parceria público-privado, e também a Lei de Inovação Tecnológica, gente, é a 10.974 de 2004. Então, nós já temos o caminho, as instituições públicas mais antigas já têm feito essas parcerias. Vocês fiquem muito tranquilos nesse sentido que o respaldo à universidade, o zelo ao patrimônio público, é um dos princípios da nossa gestão. Falando com relação ao compromisso que assumiu com a candidatura à reitoria, sim, temos um compromisso, e mais do que um compromisso, uma diretriz muito próxima com relação a algumas ações, mas principalmente aos princípios da candidatura, que são da nova UFFS. A nova UFFS que olha, que honra o seu passado, que inclui e que é a participação de todos, mas que precisa olhar para o futuro, que precisa pensar na questão orçamentária, né, que preocupa-se com isso,
mas também com a permanência de todos os cursos, de todas as classes, de todas as categorias e da representação de todas as entidades. Então, a gente precisa olhar para o futuro e essa candidatura, ela traz uma parceria com a nova UFFS. Então, eu acho, vou aproveitar mais um minutinho da fala, porque outra vez me confundi no tempo, né, falar que essa candidatura ela pode trazer ações diferentes a nível de reitoria, mas a direção de campus aqui, a nível de gestão, ela pauta os mesmos princípios, né? Então, são ações diferentes em função de reitoria e de função de direção de campus. Se vocês olharem o nosso regimento do campus, vocês vão ver que a atribuição do diretor ela é muito limitada. Nós temos aí a atuação dos conselhos, do conselho comunitário, do conselho de campus. Então, as pautas sempre, o respeito às pautas e ao debate das pautas, né, é importante a permanência da nossa democracia. Obrigado. Vamos então agora ao segundo bloco de perguntas, bloco da comunidade externa. Primeira pergunta. Tendo em vista os casos de violência contra a mulher no campus, qual a sua atitude caso for eleito? Como enfrentar a violência contra as mulheres, assédios e estupro no campus? Repetindo. Tendo em vista os casos de violência contra a mulher no campus, qual a sua atitude caso for eleito? Como enfrentar a violência contra as mulheres, assédio e estupros no campus? Compreenderam? Perfeito. Próxima. Essa é longa, maior que resposta de aluno em prova de humanas. A Universidade Federal da Fronteira Sul foi pautada e conquistada pelos movimentos sociais populares. Projeto universitário que estes gostariam de ver acontecer. O projeto universitário que estes gostariam de ver acontecer é o projeto que, no movimento de luta e conquista, foi escrito: agronomia com ênfase em agroecologia, engenharia ambiental e energias renováveis, que se perdeu. Como mantermos essa pauta popular que está se perdendo? Vou repetir. A UFFS foi pautada e conquistada pelos movimentos sociais populares. O projeto universitário que estes gostariam de ver acontecer é o projeto que, no movimento de luta e conquista, foi escrito: agronomia com ênfase em agroecologia, engenharia ambiental e energias renováveis, que se perdeu. Como mantermos essa pauta popular que está se perdendo? Bem, são duas questões muito importantes e acho que a primeira delas, mais do que ações pedagógicas, que são muito importantes que sejam desenvolvidas, já são desenvolvidas, é importante que se mantenham, mas nós temos propostas claras, propostas efetivas. Então, quando se fala a respeito de violência de gênero, se fala a respeito de violência contra a mulher, mas se fala também de outros tipos de violência, né? Violência contra LGBT+, violência racial, violência de classe social, que muitos dos nossos estudantes acabam sofrendo, são estigmatizados porque são oriundos das classes populares. Então, existem determinadas denominações para os nossos estudantes das classes populares que circulam nos corredores da universidade que são inaceitáveis, e por isso nós acreditamos que, além de medidas pedagógicas, além de palestras, além de orientação, além daquilo que já é bem feito aqui no âmbito do nosso campus, nós precisamos avançar. Nós temos um centro de referência em direitos humanos aqui na nossa universidade e precisamos pensar em política de acolhimento às pessoas que são vítimas de violência. Nós precisamos pensar também em formas de integração da universidade com o sistema público de saúde, porque essas violências, muitas vezes, até não são de natureza física, são de natureza simbólica, mas acarretam em problemas psicológicos. Então, nós pensamos em criar um serviço de acolhimento em parceria com entidades públicas do município e também com o nosso centro de referência em direitos humanos para tratar esse tipo de casos, esses casos de assédio que ocorrem aqui no campus e que surgiram, né, como um problema constatado, sobretudo pelos estudantes que fazem parte, então, do nosso coletivo. Por outro lado, então, acho que a pauta do popular ela é uma pauta que nos interessa muito. Quando nós falamos em universidade popular, nós falamos a respeito de justiça cognitiva, que é algo extremamente importante para nós, é acesso à educação superior
de pessoas que historicamente estiveram fora da educação superior, que historicamente estiveram alijados do processo de desenvolvimento da educação superior pública no nosso país, acesso ao conhecimento erudito, ao conhecimento clássico, mas também articulação com saberes populares, porque existe uma riqueza de conhecimentos que os estudantes oriundos das classes populares, estudantes vinculados a movimentos sociais, indígenas, trazem para a nossa universidade. Esse conhecimento ele precisa ser valorizado. Por outro lado, nós falamos a respeito de inclusão social, que não é feita com assistencialismo, mas com assistência social. Nós não podemos desprezar que a universidade ela tem um papel fundamental também de rever desigualdades que estão postas na sociedade. E, por outro lado, nós precisamos ter um compromisso evidente com o desenvolvimento regional. Precisamos ser um ator político relevante na região, construindo, então, trajetórias de pessoas que se qualificam na nossa universidade, mas também, por meio da extensão, contribuindo para o aprimoramento daquilo que são as potencialidades da nossa sociedade, da sociedade e do entorno da nossa universidade. Nós acreditamos que o direito à educação pública ele não é natural. As pessoas não nascem com esse direito. Ele precisa ser construído. Ele foi construído. E agora ele precisa ser defendido. E nós queremos, sim, como gestão do campus, defender o direito à educação pública e popular aqui na nossa região. 4 minutos. Bem, eu vou primeiro à primeira questão. Nós entendemos que se há violência contra as mulheres, essa violência tem que ser denunciada formalmente. É o primeiro passo para que nós possamos agir na condição de direção, na condição de gestão do campus e da universidade. Até então, nenhuma denúncia formal chegou à direção do campus. Se chegar, será encaminhada certamente. Além disso, hoje à tarde estive lá no serviço de atendimento aos estudantes e nós temos só uma psicóloga no campus. Nós entendemos que, e ouvindo a própria psicóloga, nós entendemos que é impossível que ela dê conta de todos os problemas de violência simbólica praticadas aqui no campus, seja contra mulheres, seja contra gays, contra negros, contra indígenas, contra brancos, contra qualquer um. Nós precisamos ampliar o serviço de atendimento aos estudantes, o serviço à disposição para acolher as pessoas que sofrem violência simbólica e para encaminhar casos mais graves. Casos gravíssimos, evidentemente, extrapolarão o âmbito da gestão do campus e deverão ser encaminhados para órgãos competentes da sociedade. Vocês sabem que se trata de polícia, Ministério Público e etc. Então, nós denunciamos, somos absolutamente contrários a qualquer forma de preconceito, contra qualquer forma de violência simbólica e muito contrários, muito resistentes a qualquer tipo de violência física. Tá? Nunca fomos coniventes com isso e nunca seremos. Aliás, acho que nessa mesa ninguém é a favor de violência física ou violência simbólica. Tá? E existem muitos tipos de violência simbólica. Quanto à segunda questão, nós entendemos que não houve perda de projeto original da Universidade Federal da Fronteira Sul. Aqui nesta plateia há professores do curso de agronomia que pesquisam questões de agroecologia e desenvolvem projetos nesse sentido. Portanto, os projetos continuam existindo, eles não desapareceram. Esses professores têm toda a liberdade de pesquisa e de extensão e têm apoio institucional. Aliás, foi a área da agronomia que mais teve apoio institucional para se desenvolver, foi a área de agroecologia. Então, o projeto não se perdeu. O mesmo pode ser dito em relação à engenharia ambiental. O simples fato de o nome do curso não comportar mais energias renováveis não quer dizer que a professora Clarissa e os seus colegas, que são muito competentes, não desenvolvam pesquisas e projetos nesse campo. Esses projetos continuam existindo.
eles continuam tendo espaço na nossa universidade e sempre terão. O que nós entendemos é que isso não impede que um outro professor da agronomia desenvolva uma pesquisa com a mesma liberdade acadêmica, uma pesquisa que vise reduzir a aplicação de agrotóxicos. Nós entendemos que a mesma liberdade de pesquisa, de ensino, de extensão, de desenvolvimento de projetos garantidos à agroecologia, seja garantido àqueles pesquisadores e professores que empreendem projetos exatamente para reduzir danos no uso de agrotóxicos, por exemplo. E exemplos similares certamente poderiam ser dados pela professora Clarissa. Obrigado, professor. Professora, 4 minutos. O professor Márcio foi muito feliz na sua fala. Eu acho que, bom, primeiro pautar o caso de violência contra as mulheres no campus, né? É claro que essa é uma pauta que é sensível a qualquer mulher. É importante que a gente traga e tenha sempre condições de fazer o debate sobre esses temas de uma forma muito tranquila, né? Porque se a gente está combatendo a violência ela existe de várias formas, né? Na forma verbal, na forma de comportamento, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque enquanto universidade, aqui nós somos exemplos para a sociedade, né? Aqui nós formamos mais do que tudo, mais do que a formação acadêmica, né? São pessoas, né? São pessoas que representam aí o que se tem de melhor. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, para qualificar. Bom, eu acho, olhando assim, além de eu ser sensível a essa pauta, é que aqui no campus a gente já tem setores que atuam nessa pauta, mas a gente precisa trabalhar e ampliar a questão de acolhimento. Se existem fatos que aconteçam, as mulheres e qualquer outra pessoa que se sinta denegrida, invadida, com relação ao assédio moral também, que elas encontrem espaço nessa instituição para que elas possam fazer a denúncia e, a partir da denúncia, os encaminhamentos cabíveis, né? Olhando a questão do nosso SAI, a gente vê e observa, também conversando com o setor, que nós temos um estrangulamento aí do setor. A gente não faz isso hoje, não é porque nós não temos setor ou porque não temos servidores competentes para fazer. É porque falta braço, gente. É porque falta braço, tá? Então, eu queria dizer que eu acho que, enquanto gestão, a gente pode ampliar e vai lutar, porque isso é uma pauta de aquisição de novos servidores, né, para que a gente tenha mais acompanhamento psicopedagógico com relação aos alunos, porque isso incide também na qualidade e permanência dos alunos, né. Com relação aos movimentos sociais, eu vejo com muita clareza que o espaço deles é este. Não existe outro espaço para uma universidade que foi criada a partir das lutas. Se a gente fala em ampliação, se a gente fala em crescimento da universidade, isso não quer dizer que a gente esteja excluindo essas pautas, de forma alguma. A gente precisa melhorar essas pautas, a gente precisa qualificar esse ensino, essa educação que é pública, né, e que pertence a todos. Ainda, eu gostaria de dizer que, com relação a alguns cursos, o da agronomia, o da engenharia ambiental, sim, elas sofreram modificação, elas foram ampliadas, né, muito em função das pesquisas que foram crescendo e das atribuições dos nossos alunos. Demandas deles trazidas foram atendidas pelas coordenações de curso, pelas direções, que entenderam que era possível fazer uma releitura e melhorar o ensino e a pesquisa que estava sendo oferecido aqui nessa instituição. Então, a gente não entende que há qualquer compromisso com os movimentos que aqui foram criados. A gente precisa olhar para frente, a gente precisa crescer enquanto instituição, né, e acolher, sim, novas pesquisas, nova formação, novas visões, né, sobre essa instituição. Obrigado. Bom, passamos agora para o último bloco de perguntas.
o bloco dos discentes. Posso perguntar? Discentes? Primeira pergunta. Qual é a prioridade dos candidatos? Um aumento no salário ou realmente buscar atender às necessidades dos discentes? Qual é a prioridade dos candidatos? Um aumento no salário ou realmente buscar atender às necessidades dos discentes? Os candidatos entenderam? Segunda pergunta. Como facilitar os processos dentro da universidade quebrando burocracias? Como facilitar os processos dentro da universidade quebrando burocracias? Compreendido? Candidatos? Candidato número 1, 4 minutos. Bem, a primeira questão, então, que opõe os salários dos professores e as prioridades dos discentes. Então, acho que é uma boa pergunta, né? Mas eu diria que o que é fundamental é que quando se pensa organização coletiva dos educadores, dos trabalhadores em educação, se pense, obviamente, para além do salário dos professores. É óbvio que os professores querem valorização salarial. Nós estamos aqui numa plateia que majoritariamente é formada por professores em formação, e não tenham dúvida que em determinado momento vocês vão reivindicar também valorização salarial. Portanto, eu acredito que não são coisas antagônicas. Imagino que é fundamental, e tenho atuado dessa forma, no movimento de professores, que as pautas elas ultrapassem a dimensão da remuneração. Porque a dimensão da remuneração normalmente é uma pauta. É fundamental defender a educação pública, porque para nós, educação pública é um valor fundamental. Eu tenho isso como um princípio ético que me guia. E é óbvio que numa universidade com as nossas características, fazer educação superior demanda assistência estudantil, demanda as pautas reivindicatórias, históricas do movimento dos estudantes. Então, me parece que nós precisamos trabalhar no sentido de valorizar salarialmente os professores e, do mesmo modo, também incorporar as pautas históricas do movimento estudantil. Eu não sei se era mais ou menos nessa linha, se a pergunta ela dizia respeito também a alguma realidade específica, mas me parece que nesse sentido é importante que se atue no sentido de pensar sempre um movimento de trabalhadores na educação que ultrapasse a dimensão exclusivamente salarial. Por outro lado, a questão das burocracias. É verdade que uma universidade nova, e eu acompanhei por 3 anos e 4 meses a constituição dessa universidade no primeiro momento, burocracias surgem, porque há muita insegurança por parte dos setores que vão sendo organizados também nesse movimento, por parte dos gestores, porque não há ainda rotinas estabelecidas. A universidade, num primeiro momento, ela é fruto de uma auditoria permanente, a Controladoria Geral da União, ela permanentemente vem até a universidade para fiscalizar fluxos, e eu tenho certeza que todo esse movimento acabou acarretando numa burocracia excessiva. Eu tenho acordo de que produzimos, sim, burocracias que são desnecessárias. Precisamos, de agora em diante, pensar além desse momento de implantação da universidade, que foi um momento extremamente importante. Contou com o trabalho de todos nós. Eu, como coordenador acadêmico, fui responsável também por burocracias, pelo estabelecimento de burocracias. Assim, muitos que passaram por coordenações de curso, por cargos de gestão, de direção de campus, cargos em nível de reitoria. Então, é importante que se diga que precisamos caminhar para a desburocratização de processos que permitam valorizar mais aquilo que nós fazemos do que a prestação de contas a respeito daquilo que fazemos. Eu penso que isso hoje está posto na pauta de todas as candidaturas, porque é um problema entendido por todos hoje na universidade. Há hoje todo um debate a respeito da necessidade de um novo sistema de gestão acadêmica, que está sendo contratado junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é utilizado por uma quantidade significativa de instituições no Brasil, que possivelmente ajudará nesse sentido, mas certamente precisaremos concentrar processos e desburocratizar práticas
que foram se cristalizando ao longo desse processo de 9 anos de instituição da nossa universidade. Muito obrigado. Candidato número 2, 4 minutos. Eu agradeço as perguntas dos estudantes. A primeira é fácil. A nossa prioridade é a permanência dos discentes, porque sem eles não teremos salário. Tá? Além disso, a pergunta é uma falácia grosseira. Na medida em que permanência de discentes e salário de docentes são coisas distintas que se decidem em esferas distintas. Não cabe à gestão dar aumento de salário aos docentes. Cabe à gestão, sim, administrar o orçamento da universidade e destinar uma parte relevante dele para a assistência à permanência estudantil. É isso que cabe à gestão. A gestão não decide sobre o salário dos docentes. Isso é uma questão do sindicato. E lá no sindicato é legítimo que, como o professor Luiz Fernando acabou de mencionar, que a categoria lute por melhoria salarial, como todas as categorias lutam legitimamente. Agora, nós estamos muito preocupados com a permanência estudantil. Estamos muito preocupados com o fato de que esse é, se não o principal, um dos principais motivos pelo qual nós temos alta evasão. Nós continuamos reconhecendo e afirmando que essa universidade é popular, que ela recebe camadas populares. Nós achamos que isso é um valor dessa instituição, nós lutamos por esse valor. Mas nós temos que ter políticas estudantis de acordo com esse valor. E essas políticas são discutidas aqui na nossa instituição, elas são deliberadas aqui na nossa instituição. Por isso, essa pergunta acaba se ligando à segunda pergunta dos docentes. No nosso caso, nós temos uma candidatura à reitoria consistente que está preocupada com essa questão, está profundamente preocupada com essa questão, porque essa candidatura à reitoria saiu dos campi. Os nossos candidatos à reitoria são professores da graduação, conhecem a realidade dos cursos de graduação nos campi. Eles acompanham a vida estudantil dos estudantes de graduação, eles sabem das necessidades deles. Eles não ficaram 9 anos lá no gabinete do reitor. Então, a nossa prioridade é, sim, abrir o debate sobre isso, buscar verbas para a permanência estudantil. Com relação às lutas da categoria dos professores por melhoria salarial, elas serão feitas pela categoria em seu devido tempo e nós respeitaremos isso, como respeitamos todas as lutas de categorias nesse campus. Com relação à segunda questão, nós achamos que é necessário e é possível desburocratizar. Não só é possível, quanto é necessário, em muitos níveis. A burocracia acabou tornando a nossa vida difícil para professores, estudantes, técnicos. Todos nós temos padecido com formulários intermináveis, relatórios de pesquisa que não são lidos, PPCs de 300 páginas, ponto eletrônico para técnicos, imposto sem diálogo com a categoria, falta de confiança com setores e com técnicos, concentração de técnicos na reitoria e carência de técnicos nos campi. Tudo isso é parte da máquina burocrática. A burocracia não é só um monte de papel que a gente produz. A burocracia é a forma como a instituição é administrada. Então nós achamos que isso pode ser objeto de uma ampla reforma, discutida com a comunidade acadêmica, ouvidos professores, ouvidos técnicos, ouvidos estudantes, buscando-se soluções coletivas, porque, como diz o meu amigo, na base do deixa que eu chuto, eu sou o bonzão, não vai se resolver nada nessa universidade. Obrigado, candidato. Candidata 3, 4 minutos. A questão de prioridade de salário ou necessidade dos discentes, ela me remete à história do nosso país, né? É triste a gente ter que debater isso e ter que fazer uma escolha dessas. Me parece que a gente tem que olhar em que momento da nossa história nós erramos. A nossa pauta não deveria ser essa, né? Nós estamos numa instituição de ensino de qualidade, que zela para que ela seja pública, para que ela seja de excelência. Isso não é passivo de negociação. De nenhum governo deveria ser, né?
E quando a gente traz essa pauta, é como dizer quem é que vai passar frio. Quem é que vai passar frio essa noite? Para que lado nós vamos puxar o cobertor? E é muito triste, sim. Eu falo enquanto pessoa, enquanto professora, que tem acompanhado aí algumas carências de aluno, algumas carências tristes e que me tocam. Mas, nesse sentido, não quero aqui fazer uma escolha. Não quero dizer que a minha pauta ela vai ser por salário ou vai ser pelas condições de permanência e mesmo de pautas de reivindicação estudantil. Eu abraço as duas. E se for para a gente passar frio, então encolhe de um lado e encolhe do outro. Como mãe, a gente sempre deixa que a gente passe frio e tome conta, né? A gente tem que ser forte. Mas eu quero dizer para vocês que chegar a esse ponto de debate é muito triste. A gente tem que rever a nossa história, a gente tem que rever a nossa atuação enquanto formação docente, a gente tem que rever mesmo a questão de o quanto nos fazemos entender para essa sociedade e para esse governo. Nós erramos no diálogo em algum momento, né? Essas pautas não deveriam estar aqui hoje, é lastimável. Bom, como facilitar o processo de quebra de burocracia? A fala do professor Márcio é perfeita. A gente passa por uma gestão ali dos últimos anos extremamente centralizadora, e isso precisa ser dito. A maioria dos nossos FGs não estão nos campos. E isso gera uma série de desmotivação, até mesmo dos servidores tentarem fazer a própria desburocratização. Porque quem sabe fazer desburocratização são os nossos servidores, são os nossos docentes, são os nossos alunos que vêm, batem na nossa porta e dizem: esse fluxo não dá, esse fluxo é demorado, eu não posso esperar todo esse tempo. Temos muitos desafios, gente, muitos desafios. Eu acho que o diálogo, o abrir os ouvidos, o ter a humildade de dizer não estamos fazendo de forma adequada, é primordial. Primordial. A nossa gestão nos próximos 4 anos, independente de quem for, e eu espero que eu esteja lá fazendo isso, vai ser abrir as portas, acolher, ouvir e ter a humildade de propor essas mudanças. Os nossos técnicos, em visita aos setores, fazendo um mapeamento de todos os setores, indicam o problema e, na outra mão, trazem a solução muitas vezes. Então, me parece, sim, que falta humildade da gente, enquanto gestão, enquanto docente, poder fazer esse diálogo e poder batalhar para essa questão de desburocratização. Para isso, nós precisamos pautar a nossa nova UFFS, esse nosso novo olhar, essa abertura de universidade que acolhe, que escuta e que olha para frente. Obrigado, candidata. Bom, agora então passamos para o último bloco, né, que são as conclusões, que vai ser realizado na ordem inversa desse bloco agora. Então são 3 minutos para cada candidato fazer as suas considerações finais e depois a gente encerra. Por favor. Obrigada. Eu queria aqui aproveitar algumas falas que eu escuto da plateia, porque eu gosto de deixar sempre meus ouvidos abertos, que independente de sermos partido A, partido B, cristã, católica, ateu, negro, ruiva, índio, independente disso, a nossa pauta tem que ser essa universidade. A gente precisa fazer com que ela seja ouvida e ouça a comunidade que ela está inserida, toda ela, porque é para ela que a gente vai trabalhar. É ela que a gente tem que honrar e servir. Eu quero agradecer a oportunidade do debate. Eu aprendi muito nesses últimos dias, ouvindo cada servidor, cada técnico, cada aluno que chega com alguma ideia, com alguma proposição ou com alguma crítica, tá? Eu quero dizer que, depois dessa candidatura, eu sou uma outra pessoa, né? Porque a gente sofre muito, né? Principalmente para quem, me desculpe, vem das áreas duras. Sim, eu assumo isso, eu venho de áreas duras. E, para mim, esse debate, ele traz uma nova visão de universidade, que, para mim, é determinante. Estamos muito preparados, enquanto grupo de trabalho, para fazer uma gestão
que vai impulsionar essa universidade sem medo de olhar para os nossos desafios, para aquilo que a gente não tem feito de forma correta. Sempre, pessoal, de forma inclusiva, mas sem medo de olhar para o futuro. O que a gente precisa, enquanto instituição, enquanto permanência do nosso ensino de qualidade, de excelência, pautar o serviço público, pautar a valorização das pessoas e dos trabalhos que estão aqui sendo feitos. E para isso eu convido vocês para conhecer e para vir nessa construção com a nova UFFS. Agradecer aos nossos parceiros de debate aqui, ao professor Luiz Fernando, ao professor Márcio, que muito me honraram nesses debates, eu aprendi muito com eles nos últimos dias, e dizer, ao longo dos últimos dias, mais intensamente, mas durante toda a história eu tenho aprendido com cada um de vocês, né? Agradecer e parabenizar o trabalho da comissão local, que tem se aprimorado aí nos detalhes, né? Mas sempre procurando ser o mais transparente possível, trazendo, né, a isonomia que a gente precisa aí para o debate, para que ele seja, de fato, bem proveitoso. Pessoal, muito obrigada por tudo. Não se esqueçam de segunda-feira vir mudar a nossa universidade para uma nova UFFS. Participem, independente das convicções de vocês. É um momento histórico, mais uma vez, e a gente vai construir junto essa história, né? Então, participem desse momento. Obrigada. Pessoal, por favor, gente. Machismo, ficar criticando a fala da candidata mulher. Candidato número 2, por favor, 3 minutos. Vamos garantir, gente, a democracia da universidade, porque essa é uma forma de defender a universidade que está tanto em risco nesse momento, e respeitar a autonomia dela, gente. Importante a gente ter essa cultura de valorizar e ouvir entre nós, porque é isso exatamente que estão querendo tirar da gente nesse momento. Então eu peço encarecidamente, vamos concluir legal esse debate, é o último debate no campus aqui, acho que a gente pode encerrar de maneira muito... fortalecer a comunidade universitária. Por favor, gente, candidato número 2, 3 minutos. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a comissão local, também o professor Douglas, que integra a comissão geral, pela organização do pleito, pela organização do debate, enfim. Agradeço também aos meus colegas de mesa, a professora Clarissa, o professor Luiz Fernando. Entendo que o nosso debate tem sido bastante civilizado e bastante de bom nível. Fico tranquilo com relação a isso. Era essa a expectativa que tínhamos, que pudéssemos fazer um bom debate sobre a universidade, sobre os seus problemas. Agradeço também à comunidade acadêmica por estar participando do debate, estar se envolvendo com o debate. Isso é um ganho para a nossa instituição. Pela segunda vez vamos às urnas, quer dizer que nós estamos, em que pese a ameaça sempre presente à democracia, estamos avançando em processos democráticos aqui na nossa instituição. Por fim, eu agradeço aos meus colegas do coletivo UFFS Plural, que tem se empenhado nessa candidatura, na construção de propostas, na construção do debate e apresentado uma proposta viável, realista, mas que não deixa de sonhar com uma universidade melhor, uma universidade que não opõe inclusão e excelência acadêmica. Esse é o projeto que nós acreditamos. É exatamente ao contrário. Nós acreditamos que a excelência pode garantir mais inclusão, pode garantir o acesso de mais pessoas, de mais camadas populares nessa instituição. Por fim, eu gostaria de reafirmar que o nosso compromisso é com a universidade, é um compromisso acadêmico, é um compromisso de dar qualidade a essa instituição. Essa qualidade será alcançada por todos nós, trabalhando conjuntamente, técnicos, docentes, estudantes, comunidade regional, enfim, nós não temos preconceitos, nem fazemos diferença, nós queremos somar forças, aproveitar boas ideias e seguir na construção dessa universidade, a qual todos nós aqui depositamos nossas vidas e nossas esperanças.
para terminar mesmo, quero dizer ainda que após as eleições, vença quem vencer, estejamos todos juntos, trabalhando por essa instituição, e que, sobretudo, respeitemos os processos democráticos que todos nós estamos aqui construindo, seja no debate, seja no pós-debate, na hora de assumir os cargos pelos quais concorremos. Muito obrigado. Candidato, por favor, 3 minutos. Bem, então chegamos ao final do nosso último debate. É o momento de agradecer a presença de todas e de todos, de agradecer a comissão eleitoral, a comissão local, o professor Douglas, membro da comissão geral, agradecer a companhia do professor Márcio, da professora Clarissa, e depois de muitos elogios mútuos trocados por ambos, entre o debate, a minha vez de elogiá-los, né? São 2 parceiros de construção da universidade. O professor Márcio teve a oportunidade de ser o primeiro coordenador do curso de filosofia aqui do nosso campus. A professora Clarissa, com quem tive a oportunidade de trabalhar quando fui coordenador acadêmico, ela na condição, então, de coordenadora do curso de engenharia ambiental. Quero dizer que esse é um momento extremamente importante também da minha trajetória, porque é um momento de representar um coletivo que sonha, que tem aspirações e que fundamentalmente defende essa universidade, defende a natureza dessa universidade, o projeto inaugural dessa universidade. Nós não entendemos que o projeto dessa universidade está ultrapassado. É o projeto de inclusão que nós defendemos, é o projeto de ensino superior que se interioriza, que chega até a região do Alto Uruguai, que chega para efetivamente mudar a vida das pessoas, com inclusão, com superação de dificuldades, é bem verdade, muitas vezes num cenário adverso, mas que tem condições de seguir avançando. Nós fizemos uma opção durante essa campanha de olhar o mínimo possível para o passado, é verdade, de olhar para o passado para perceber aquilo que está errado, mas lembrar que no passado existe uma construção que é uma construção de todos. Existe construção de reitoria, sim, mas existe também construção de coletivos, existem construções de colegiados de curso, de pessoas que se envolveram nesse projeto, no projeto da Universidade Popular da Fronteira Sul. Quero, nesse momento, dizer que é uma satisfação, e tem sido uma satisfação, dialogar com diversas pessoas com quem, eventualmente, a gente não tem contato, porque a nossa atuação é uma atuação relativamente limitada, e é importante que se diga que é possível a gente se reconhecer na trajetória de cada um e de cada uma. Quem vem das classes populares sabe o que significa chegar até a universidade. E é esse brilho no olho que eu vejo nos meus companheiros, que hoje formam o coletivo Unipopular. Nós temos companheiros com mais de 40 anos de docência e que acreditam ainda na educação pública. Nós temos companheiros que chegaram nesse momento à educação pública, à universidade pública na condição de professores, e que vão contribuir, sem dúvida, para que essa universidade se torne cada vez mais inclusiva, de mais qualidade. E quero dizer que é esse mesmo brilho que eu identifico no olhar dos nossos estudantes, naqueles que chegam à nossa universidade buscando a sua formação. É um momento muito importante, quero agradecer essa oportunidade que me foi dada, e no dia 29, Chapa 1, obrigado. Unipopular. Muito obrigado. Muito obrigado, candidatos, obrigado a todos. Só para dar alguns recadinhos, reforçando, a votação é segunda-feira, né, tanto para a reitoria quanto para a direção de campus, das 9 da manhã às 9 da noite. Por fim, pessoal, quero agradecer muito a comissão local, a figura da Salete, da Débora, do Arthur, da Mariana, que não pôde estar aqui. Quero agradecer o pessoal da equipe de comunicação lá atrás, o Donizete e o Alan, que garantiram todo o processo aqui de som, de tudo. Quero agradecer os terceirizados, que garantiram inclusive o auditório, a organização, que está impecável, a limpeza. E quero agradecer a todos os demais servidores da universidade que vêm garantindo e apoiando a comissão para tocar a tarefa desse processo eleitoral. Muito obrigado a todos e a todas, e até segunda.